O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 16 de julho, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo a carinhosa audiência, essa forma carinhosa que vocês nos recebem sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam de interesse da nossa região. E esse assunto hoje é muito pertinente, vocês já vão entender por quê. Mas vamos aos fatos. Nos últimos tempos, as redes sociais vêm mostrando alguns vídeos com cenas que para uns são inusitadas, para outros são temerárias, né? De pessoas usando o leito do rio Bengala e dos seus afluentes Santo Antônio e Cônego, né? Para passeios, né? Você está vendo gente aí usando caiaque, pranchas, né? Boias desse tipo de câmera de caminhão e até mesmo nadando, né? No passado distante, entrar no leito desse rio era comum. Eu e outras crianças, lá no início dos anos 60, nós entrávamos no Rio Santo Antônio, ali na altura da ponte da Rua do Arco, com peneiras de palha. Você sabe para quê? Pescar aqueles barrigudinhos. A gente pescar aqueles barrigudinhos, levava para casa e botava dentro de garrafa, né? Claro, o bichinho ia morrer logo, mas era criança, tinha 10 anos. Mas a gente entrava dentro do rio, então... E tinha, eu lembro que não sei o nome dele agora, mas tinha um personagem muito conhecido ali na região do Antigo Mercado, que ele à noite entrava no rio, né? Na época que estava mais quente, claro, que no inverno não dava, né? Ele pegava bagre, né? Ele enfiava a mão lá nas locas e conseguia pegar bagre, né? Mas isso foi lá nos anos 60. Com o tempo isso deixou de ser possível, né? Pois a quantidade de esgoto in natura, de despesas industriais não tratadas e de lixo se avolumaram tanto que a vida sumiu completamente do nosso rio que corta a nossa cidade. Enfim, isso... Chegou um momento que a taxa de oxigenação no rio zero, então não tinha como a vida chamada aeróbica progredir dentro do rio, né? Acontece que de uns anos para cá, mesmo que devagarinho, começaram a aparecer peixes e com eles, né, os seus predadores naturais, como garças e patos, né? Talvez tenha sido este fato, acredito até que tenha sido, né, esse fato que animou esses aventureiros, digamos, que estão aí proliferando agora, né? De vez em quando aparece um dentro do rio, né? Enfim, parece que não resta dúvida que as águas dos nossos rios melhoraram, não é? Sabemos que nos últimos anos, dois importantes fatos contribuíram para essa melhora. Não vou dizer que foram só isso, mas esses dois a gente já sabe que contribuíram, né? Um, querendo ou não, a coleta e o tratamento do esgoto in natura efetuado pela Água de Nova Friburgo. O outro é maior rigor na legislação e na fiscalização em relação ao tratamento de resíduos industriais. No entanto, cabe a pergunta, já dá para comemorarmos ou ainda tem muito a ser feito para que tenhamos os nossos rios onde as crianças poderão fazer que eu e outros fizemos lá nos anos 60, entrar com peneira para pegar barrigudinho. Não é para fazer essas aventuras que eu estou vendo aí não, mas entrar com segurança, né? Como a gente entra lá no Poço Feio, né? Entra ali no Rio Macaé, na cabeceira do Macaé. É isso que eu pergunto, será que vai ser possível isso, né? Se não é possível, o que está faltando? São essas e outras perguntas que buscaremos responder esta noite, recebendo um conhecido e respeitado gestor ambiental no programa. Já já vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Será que ainda falta muito para que os nossos rios se tornem limpos, como foram num passado já bem distante? Mas antes necessito fazer um pedido a vocês. Eu recebi na semana passada, da diretora-presidente da Casa Madre Rosélia, a Maibi Carichato Frossá, o seguinte pedido de ajuda àquela casa que eu, por reconhecer a seriedade e a importância do trabalho que eles fazem lá, assino embaixo e vou fazer a leitura desse pedido. Diz o seguinte, abre aspas, Bazar do Casarão, o nome é Bazar do Casarão, Casa Madre Rosélia. Precisamos de roupas de frio, agasalhos, calças, blusas de manga comprida. Muita gente nos procurando e estamos com pouco estoque. A renda do bazar é revertida para a Casa Madre Rosélia. Doando para o Bazar do Casarão, você ajuda em dobro. Ajuda a instituição e também ajuda os que precisam comprar
por um preço mais em conta. As doações podem ser entregues na Casa Madre Rosélia, fica ali na Rua General Osório, ali não muito longe do Hospital Raul Sertão, é conhecida, casarão bonito, né, estilo bonito. A Casa Madre Rosélia, ela faz um trabalho, ela já esteve aqui no programa mais do que uma vez, faz um importante trabalho com meninas em parte do dia, né? E ela, durante muitos anos, foi mantida por uma ordem religiosa que nós temos aqui em Friburgo, mas de pelo menos 10 anos para cá, ela vem sendo mantida por voluntários. Eles precisam de ajuda. Esse bazar, então, é fundamental. Porque com esse bazar, a renda deles ajuda a manter a casa e as pessoas ainda têm chance de comprar, pessoas que estão com frio, não tem dinheiro para comprar um casaco numa loja normal, pode ir lá comprar um pecinho camarada. Ou seja, então se você tiver, todos nós temos sempre, todo ano a gente seguindo aquele estilo japonês, não usou 2 anos, pode doar. Ou mesmo se você quiser comprar um produto novo e doar para casa, vai fazer um bem danado. Então vamos ajudar a Casa Madre Rosélia, que vocês estarão ajudando Nova Friburgo. Bem, dado o recado, vamos ao programa da noite. Como eu disse, o tema é: será que ainda falta muito para que os nossos rios se tornem limpos como foram no passado distante? E será que voltam a ser, né? É uma boa pergunta. E para falar sobre esses temas, está aqui comigo o Paulo Roberto de Souza, conhecido gestor ambiental, a quem eu agradeço a presença. E a telinha para o seu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Obrigado pela atenção, habitual atenção que você tem comigo. Sempre a gente trocando figurinhas, né? Então acho que isso é bastante importante, até para você ser municiado de informações e eu passando informações para você, a gente sempre trocando algum tipo de gentileza. Sempre assim. Muito obrigado. Você está acompanhado por uma fiscal séria para nós dois, né? Realmente eu estou acompanhado da minha esposa. Ela é Fátima Marra, e advogada, jornalista. Então o negócio, né, é bastante sério. Nós vamos ter. Obrigado, Fátima, pela sua presença. Nós vamos ter que se manter na linha aqui, né? Isso. Se falarmos bobagem, a jornalista pega no pé. Isso. E a bobagem for muito séria, ela processa. Processar a gente, né? Complica a vida então, da gente. É melhor, vamos deixar ela calma, até Fátima. Obrigado pela sua presença. É sempre bom ter alguém aqui nos ajudando a fazer o programa. Paulo, vamos começar por uma coisa assim, até meio pitoresca, mas eu tenho que falar desse assunto, né? Sabemos que a qualidade das águas dos nossos rios, que cortam a cidade, né? Eu estou falando dos que cortam a cidade aqui, né? Pelo menos em boa parte, né? Elas melhoraram. Mas será que elas já estão em condições de se tornarem locais de passeio, como eu citei acima, inclusive gente nadando? Nós temos vídeo aí mostrando que gente nadando ali perto da Rolenro. Será que dá para imaginar que o conhecidíssimo Poço Feio tem uma filial ali, por exemplo, em frente ao edifício Itália? Modesto, infelizmente, não. A situação não é como eles acham que tá muito boa para se tomar um banho de rio. Isso aí está longe ainda de ser um rio que você possa cair... Isso é um balneário, como se diga, um balneário. Balneário, então, fica bem distante. Distante. A gente tem que entender que o rio melhorou bastante, né? Você vê o fundo do rio atualmente, em qualquer parte pelo menos aqui do centro da cidade, você vê o fundo do rio, que antigamente você não conseguia visualizar o fundo do rio. Inclusive você consegue visualizar diversas carcaças de pneu dentro do rio, de longe você já vê isso, mas é aquela história. Tem muita área da cidade e para cima da cidade, o rio passa no centro da cidade, que está sendo muito construída, tem muita construção, muita obra, então tem muito esgoto que vai in natura direto para dentro do rio. E não é só isso, né? Você tem um vídeo mesmo que você fez, quando nós combinamos a entrevista na semana passada, ele no final de semana andou
em alguns locais, como ele acompanha bem esse rio, talvez seja a pessoa que melhor acompanha esse rio, foi bom que seja você. Tem um vídeo aí, o Marconi, é aquele que mostra a água parada. Vê se você lembra. Esse é um exemplo que você está falando. Isso aí tem uma água... Que situação é essa aí? Essa situação é o seguinte, a coleta do esgoto de dentro da canalização pluvial está sendo feita perfeitamente, né? Você vê que está entrando a água para dentro da tubulação da água de Nova Friburgo, mas ali embaixo tem uma água parada, e essa água parada, ela com certeza traz outros malefícios para a população, porque ela não está se misturando, ela não está se renovando, então ela está parada ali e você pode perceber que ela está parada lá e ali tem mosquito da dengue, tem qualquer coisa a mais que possa piorar a situação, né, daquele restante de... E como você encontrou ali, deve ter em outros pontos. Com certeza. Esse aí é o mais fácil de Você lembra mais ou menos onde é que você tirou essa... Aqui na ponte que chega aqui no Parque São Clemente, essa primeira ponte aqui. Pois é, um rio que tem esse tipo de água, né? O pessoal está se aventurando demais, né? Não tem condição. Eu acho que nem com muita cachaça na cabeça... Não. O pessoal não sabe as doenças que podem provocar, né? E a montante do rio, tanto do Santo Antônio como do Cônego, a construção civil, né? As casas estão sendo muitas casas estão sendo construídas e a água, o esgoto normalmente vai desaguar no rio. Então essa água, ela vem, tudo bem, ela vem oxigenando, né? Vem melhorando ela, mas ela tem a complicação dela. Ou seja, continua sendo o foco de doença. Exatamente. Apesar no atual momento, parece que o pessoal esqueceu, mas tem muitas doenças provocadas por águas contaminadas, né? Porque agora, eu acho, se depender de alguns noticiários de televisão, só se morre de coronavírus no Brasil, né? Infelizmente. E o problema mais sério é que com o nível da água menor, né? Por causa da seca, a densidade é maior. Então o cara entra no rio desse aí, como a gente já viu em vários vídeos aí, com caiaque, dentro d'água, ele vai pegar alguma coisa de qualquer espécie. Ele pode morrer dessas doenças. Agora vamos começar agora a falar dessa melhora, né? Vamos falar de uma coisa que muita gente, né, imagina que o grande problema do Rio, né, nós tivemos principalmente no final dos anos 90, né, nos anos 90 mesmo, o Rio chegou no seu estágio, como você disse, água totalmente turva. Isso. Né, e a gente sabia que... eu lembro que, na época, numa passagem naquele governo Herói dos anos 90, né, eu tive um período rápido que eu passei por solicitação dele lá na antiga EMASA, né? E fui coletada água, por exemplo, lá na saída de Conselheiro. Índice de oxigenação zero. Índice de oxigenação zero significa que a vida, digamos, aquática, a não ser aqueles seres anaeróbicos, então não tem vida. Não tem oxigênio, não tem vida. Zero. Mas a gente sabe o seguinte, vamos falar dos despejos industriais inicialmente. Durante muitos anos não havia essa preocupação dos empresários em relação aos resíduos industriais. Se despejava tudo nos nossos rios. Tanto é que você é mais novo que eu, mas você deve se lembrar daquela época que a gente sabia qual era a fábrica que estava despejando aquele dia. Porque o rio um dia estava vermelho, outro dia estava azul, um dia estava verde. E tinha aqueles resíduos tóxicos. Eu mesmo trabalhei numa indústria metal mecânica, que nós tínhamos os produtos de galvanoplastias. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, nós despejávamos aquele resíduo da galvanoplastia, altamente tóxicos, cianetos, coisas que matam, sem tratamento. Quando eu saí dessa empresa, nós já tínhamos uma estação de tratamento de despejos industriais.
A gente sabe que essa situação mudou muito porque a legislação... Isso foi lá nos anos de 97, né? Por aí. Esse problema aconteceu nos anos 80, né? Mas já começava a haver uma preocupação. Mas nós tivemos um maior rigor sobre essa mudança. Quer dizer, hoje não fica se imaginando que uma indústria joga isso no Rio. Por que vocês podem complementar do que eu estou dizendo, essa experiência? Por exemplo, eu sei que naquela época a legislação não era tão rigorosa, mas já se exigia, e o empresário, dono dessas empresas, resolveram implantar a estação de despejo industrial. E a água que passou a ser jogada no rio, então, era uma água que estava livre daqueles elementos tóxicos. Era menos tóxica. Ainda não era uma água 100%, potável, mas não era aquela lixeira, né? Exatamente. O que você pode complementar a respeito da necessidade desse tratamento? O que aconteceu? Na época, o pessoal não queria investir no tratamento. Aí veio uma legislação que colocou, ou vocês colocam uma estação de tratamento para a água sair pelo menos razoavelmente melhor do que está saindo atualmente, ou vamos fechar a empresa. Então isso aí foi num piscar de olhos, cada um correu atrás do seu e... As indústrias que trabalham, você falou da galvanoplastia, elas foram uma das primeiras que foram correr atrás para saber o que fazer para não jogar isso diretamente ao curso hídrico, né, o rio. Então isso aí foi uma das leis estaduais e nacionais que começaram a surgir efeito efetivo, porque todo mundo teve que fazer o seu e não teve mais jeito. Tanto é que depois disso, por algum tempo, você nunca mais viu o rio colorido, nada de diferente. Então, foi através da legislação e do pessoal cobrando as empresas é que elas foram se adaptando e colocando de maneira a ser qualificada a continuar funcionando. A gente sabe até hoje que tem muitas empresas que já tem que tratar, eles já fazem um tratamento um pouco mais aprimorado, né? E fazem reuso da água, é um tratamento chamado terciário, mas fazem e reusam a água em alguns processos. Aqui em Friburgo, por exemplo, a gente tem a Stan, ela faz o reuso da água, é uma das maiores empresas, é a maior empresa de Friburgo. Isso, maior empresa. Faz o tratamento, não usa a água da rede de abastecimento, ela usa só o que ela é colocado para ser atualizado e mais nada. Então, nem a água, ela tem uma economia de água. E se ela fosse pegar a água toda que vem, ela ia usar quase que a água toda que o Conselheiro Paulino usa, né? Então é uma sensação que você vê uma empresa grande se preocupando com o meio ambiente, né? Porque ela está entregando a água ao rio, pouca coisa, zero de água, né? Então a poluição que ela produz para dentro do rio é zero. Então isso aí é extremamente importante. Foi um ganho importante. Bem, a gente tem que reconhecer, apesar de eu não considerar isso, eu estou falando eu não considero justa a forma de cobrança da coleta e do tratamento de esgoto. Simplesmente um fator multiplicador em função do seu uso de água. Eu não considero justo por quê? Porque muita água que você recebe em casa, você não devolve para a rede de esgoto. Né? Você, por exemplo, se você tem um jardim e você resolve gastar 50% da água que você resolve para cuidar do seu jardim, a água não vai para a água, se for para o rio, ela vai limpa, porque ela vai por infiltração. Então eu não considero justa a forma de cobrança. Eu considero que isso aí é um erro da legislação que permite fazer isso. Mas a gente tem que reconhecer que depois que a Águas de Nova Friburgo começou a coletar e tratar os nossos esgotos, melhorou a situação. Isso eu penso que você concorda também. Mas vamos lá. Hoje a gente está vendo até, digamos, gente aí, parece que está treinando para as Olimpíadas de Tóquio, estão chegando esses dias. Mas vamos lá, você pela sua experiência, eu sei que dar nota é meio complicado, né? Mas se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o tratamento,
para a coleta e o tratamento de esgoto, que a Água de Nova Friburgo faz no município, eu estou falando no município, porque ela presta serviço ao município, ela não presta serviço a uma parte do município. Que nota você daria e por quê? Justifique a sua nota. Bom, Modesto, é uma situação difícil que você me pegou agora, mas eu daria um 7. Acho que um 7 tá de bom tamanho, porque tem muita coisa que a gente vê, por exemplo, que assim como você deu esse exemplo de você recebe 100% de água e tem que pagar 100% de esgoto, é uma coisa que não dá para todo mundo. E tem outra coisa, eles tinham até então, o que eu tenho nos livros da Agenda 21, por exemplo, que você conhece muito bem, que eu participei como coordenador, eles tinham na época passado para a gente que eles iam fazer uma coleta, ia fazer os troncos coletores na base de 50 quilômetros dentro de Friburgo. Isso ia começar em 2009 e ia terminar em 2013, com mais 4 estações de tratamento de esgoto, ET. Né? Então, seria Conselheiro Paulino, Cônego, Ponte da Saudade e mais outro... Ou seja, quantas ETs estavam prometidas? 6. Quantas tem? Aqui de Olaria e ali de Duas Pedras. Duas Pedras, ou seja, tem 2 que a gente sabe. 2. Pelo tempo que eles recebem da água da gente, eu acho que eles já lucraram bastante e tem dinheiro sobrando para fazer isso aí, né? Eu acho que o 7 seu tá legal, porque não é uma nota ruim, mas mostra que tem um caminho grande a fazer ainda assim. Tem. O que eu acho também é o seguinte, essa coleta que eles fazem do esgoto que vai para águas pluviais é um negócio que, se chover muito, eles desligam a estação de tratamento, porque o esgoto se mistura com o volume de água da chuva, então vai embora. E você está pagando. E você está pagando. Isso aí você não tem desconto por causa disso. Não, Então tem muitas coisas que exatamente como é que funciona isso? Qual é a matemática disso? Né? Então a gente vai ficando meio com o pé atrás. Tudo bem, ela faz um tratamento de água, distribui água para 100% da cidade, né? Fora os lugares mais distantes que de repente são de nascentes, alguma coisa assim, mas ela distribui bem a água na cidade. Alguns momentos, na época de estiagem, tem a falta d'água, que sempre teve, mas é aquela história, eu sempre falo, a cidade precisa ter uma cisterna, uma caixa d'água, para guardar um volume de água para um futuro, de repente, acontecer uma grande estiagem que você precisa. Nós estamos no alto do morro, nós não estamos lá embaixo. Imagina você ter que buscar água de outra região. A gente vai ter que bombear isso, a água vai sair um preço que você não vai ter como pagar. Então é mais fácil você fazer aqui uma cisterna aqui, uma caixa d'água para armazenar um grande volume d'água. Uma represa mesmo, né? Uma represa boa. Aquela represa que o pessoal da Record ficou com medo de... Lembra? De estourar. Que estourou aí. Então, é o que eu sempre falo. A gente precisa ter uma reserva técnica, porque isso é importante. Você sabe que essa reserva técnica, eu trabalhava numa empresa de saneamento no final dos anos 70, e na época eu vinha a Friburgo, nossa empresa fazia parte de um grupo, um grupo grande, e eles vieram aqui a convite do então prefeito Alencar Barroso. Você lembra que ele tinha... E o doutor Heródoto chegou a falar nisso também, no Grande Lago do Rio Grande. Se pensava em fazer essa represa lá no Rio Grande, que era chamada Reserva de Água para o ano 3000. Nós chegamos a vir aqui. Eu cheguei a ver esse projeto, porque na época eu morava a família de Friburgo, então o pessoal que vinha aqui defender falou: Modesto, por que você não vai junto, você conhece lá,
você deve conhecer a família do prefeito. Eu falei, claro, quem não conhece a família de Alencar Barroso, era uma pessoa altamente conhecida, né? E conhece a cidade. Então eu vim com eles e foi apresentado. E era um projeto interessante. Mas você vê isso no final dos anos 70, tem 40 anos. E esse projeto, Modesto, ele está sendo atualizado. É. Até hoje. Então, eu recebi, deve ter 1 ano mais ou menos, a atualização desse... Eu sei que ele ia gerar energia elétrica, ia ser um grande reservatório de água potável, ia ser até uma parte como um balneário mesmo. Exatamente. A ideia bem... A parte turística. Bem turística. Está na hora do primeiro intervalo, né, Marconinho? Então vamos para um rápido intervalo, voltamos, continuando a conversa com o Paulo Roberto Souza, gestor ambiental, sobre esse rio, né, que como ele já deixou bem claro. Minha gente, você gosta de água? Quer nadar? Procura os clubes sociais da cidade, ou se não vai para as cabeceiras dos nossos rios, né? Cabeceira do Macaé é um bom lugar, né? Desde que você não faça sujeira também lá, né? Seja um bom usuário, tá bom? Voltamos dentro de 2 minutos. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje e falando sobre o estado dos nossos rios, né? Que, como você disse, existe o rio aqui, o Rio Santo Antônio e o Cônego, querendo ou não, a água e o início do Bengalas, a água é um pouco diferente se você chegar lá em Conselheiro. Lá a água já é um pouco mais... A gente vê que lá vai juntando o esgoto, né, daquela região, que é uma região muito grande, a água já não tem essa clareza que tem no início. Mas, Paulo, uma das reclamações comuns em relação à água de Nova Friburgo é que ela cobra 100% de tratamento. Ou seja, como se ela coletasse os 100% de esgotos produzidos e tratasse esse 100%. Mas ainda são encontrados vários exemplos de esgoto in natura sendo jogado nos rios onde existem coletores, não é? E eu vou pedir ao Marconinho, joga no ar alguns vídeos desses que tem 4 vídeos que nós... Isso aí. Vai falando sobre aí esses casos aí, ó. Esse caso aí, por exemplo, é uma água que sai de uma casa, de uma residência, que bate no cano, no tronco coletor de esgoto e não está entrando para o rio. Ele só está caindo em cima do... Você vê que o tronco coletor está... Está até molhado, né? A cor tá diferente porque está molhado. Você não precisa dizer o local exato, mas esse é onde? É no centro da cidade. Esse é no centro da cidade? Esse é no centro da cidade também. Por causa da mureta lá. Esse aí, o tronco coletor tá submerso e o excesso do esgoto está saindo pelos cantos. E você vê que é esgoto mesmo pela turbidez da água. Exatamente. Tá aquela cor cinza. Isso. A cor cinza é a fórmula que você vê que a água está descendo cristalina. E está recebendo aquela água turva. Aquela água suja. Pode jogar outro se você tiver. Esse aí também é outro exemplo, mais gritante ainda, né? Esse também é no centro da cidade, esse é mais gritante. E você vê que é muito esgoto. E isso você, quando falou comigo que a gente precisava atualizar esses vídeos, eu já fui nos lugares certos, porque eu já sabia que ele ia estar... Isso foi um vídeo que você fez no final de semana agora, né? Foi no sábado. Ou seja, não tem essa história de, mas isso era antigamente, não. Não, isso aí, esse lugar aí, por exemplo, já está assim há meses. Meses, né? Esse é um outro exemplo também. Esse é outro exemplo que é quase do lado do outro. Também no centro da cidade e sai muito. E você está vendo que está saindo em cima do coletor. Exatamente. Você vê que a quantidade de água, de esgoto que está saindo pelo águas pluviais ali... Aí você vê.
Ou seja, não quer dizer, são falhas da concessionária, falhas do poder concedente, né? Alguém tem que fiscalizar isso. Isso é, porque a gente vai falar no final do programa sobre esses poderes, mas isso aí é um exemplo claro. Olha só a cor da água. Não tem, olha, as imagens valem mais do que, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, ditado antigo, né? Ou seja, a verdade é que a gente está pagando por um sistema. Quando a Águas de Nova Friburgo ela começou a fazer esse afastamento, que o termo que eles usaram foi afastamento, né? Eu que trabalhei em área por exemplo, eu trabalhei na montagem eletromecânica, a parte eletromecânica, fui no engenheiro responsável por uma estação de tratamento que existe em Caraí, Niterói. Eu sei que está funcionando, que eu estive lá recentemente, lá no Hospital de Olhos, e eu fui lá na estação, está funcionando. Pelo menos estava naquela época que eu fui lá. Lá a interceptação das águas, ali tem, por exemplo, tem a Moreira César, né, que não sei se mudou de nome, parece que mudou agora, mudou de nome, é nome agora desse ator que faleceu. Eu acho que é essa que é, mas lá foram feitas grandes galerias. E aqui em Friburgo, no fundo, deveria ter sido feito isso. Isso foi uma forma econômica, mas que você vê que o resultado não é 100%. Então, eu fico me perguntando, por que se cobra 100%? Aí a Águas de Nova Friburgo cobra, mas a prefeitura não deveria permitir que isso acontecesse, né? Isso aí é um exemplo claro de que a cobrança não é justa, porque nem todo o esgoto está sendo tratado, né? E outra coisa também, que na época que a gente estava na Agenda 21, estava trabalhando, é que eles se prontificaram em cada ET ter um espaço para você levar uma turma de colégio, para você ensinar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o tratamento de esgoto, dar pedir para não se jogar coisa na descarga do seu banheiro, porque todo mundo teria que, pelo menos, aprender a tratar o seu esgoto para ele ir normalmente, porque muita coisa acontece. Você vê uma coleta de um esgoto de um prédio, o que sai de dentro daquele esgoto ali, agora você imagina numa cidade inteira. É muita coisa. Então a gente tem que aprender a ser, a ser educado a tratar esse esgoto que a gente mesmo faz. Você vê que tem coisas hoje que são imperdoáveis que se jogam ainda, né? Eu não estou falando só de, por exemplo, cotonetes, coisas desse tipo. Você, por exemplo, quem ainda mantém o triste hábito, que era comum no passado, mas hoje não é aceitável, né? Você, por exemplo, usar o óleo de cozinha, né? E jogar na torneira, na pia da cozinha, né? Isso aí faz um desastre danado um litro de óleo, o que ele estraga de água é uma enormidade. Então isso aí é uma questão que as estações de tratamento de Águas de Nova Friburgo e a prefeitura realmente tem um compromisso com a educação ambiental. E a melhor forma é você que ficar falando dentro de sala de aula, é ir em loco, né? É assim que funciona. Eu sei como é que funciona, porque eu trabalhei nesse setor. Exatamente. Eu conheço esse tipo de tratamento, os equipamentos que usam, os seus métodos. Hoje a tecnologia é a mesma, né? A forma de você usá-la que é tudo mais moderno. Mas você tocou num ponto que é muito importante e eu desconheço, eu nunca vi falar de visita às estações. Eu não sei nem se existe, pode ser até que, se existir Águas de Nova Friburgo, me mande informação que eu divulgo aqui também. Que a gente está aqui não é para demonizar Águas de Nova Friburgo, não, pelo contrário. Não. Nós reconhecemos que tanto é que a nota que ele deu, 7, qualquer aluno em qualquer escola passa de ano. Passa. E como na minha época, que eu fiz engenharia, passava direto, né? Porque era ali, a nota de corte era 7, né? Eu lembro que eu, por exemplo, como não gostava de ficar estudando nas férias, né? Eu procurava manter a nota de 7 para cima, porque eu sabia que se eu tirasse 7, eu passava direto e ia gozar das minhas férias, né? Então, nós estamos, digamos, sendo justos com a Águas de Nova Friburgo quando damos 7. Nós estamos considerando
que ela está fazendo um bom trabalho. E vou falar mais, eu que passei lá por dentro rapidamente, nós não falamos uma coisa, mas você lembra que no passado a cidade era um monte de carro-pipa, né? Exatamente. E aí era o vereador fulano de tal que dava um jeitinho. E isso acabou. A Nova Friburgo a gente vê, ela usa carro-pipa muito eventualmente, ou seja, melhorou muito. Eu já falei aqui, eu pago com satisfação a conta d'água e de esgoto, mas isso não quer dizer que ela está perfeita, ainda tem muito para caminhar, né? E esse exemplo que você mostrou aí é claro. Agora, tem um exemplo que eu acho que é um pouquinho mais complicado, né? Que é você pagar e não nem ter a coleta, né? E você tem um exemplo aí, eu peço ao Marconin, joga um exemplo aí, é o segundo exemplo, que é um vídeo só. Esse exemplo aí, isso. Fala pra gente desse exemplo. Isso aí, essa situação aí, o Modesto, é no Cônego, é a água saindo de algum coletor e indo direto pro curso hídrico aí, pro rio direto. Você vê que tem até uma crosta branca mais à frente. Isso. Porque aquilo ali é direto. Então, eu até liguei para um amigo que mora no Cônego e perguntei, você paga a conta de esgoto? Ele falou, pago. Por quê? Eu falei, não, eu vou te mandar um vídeo aí que eu fiz do esgoto que você paga, onde ele está indo parar. Então, quer dizer, daqueles 50 quilômetros de tronco coletor de esgoto que ia ser feito em Friburgo, que eu não vi ser feito, não sei se existe isso. Esse dentro do rio não sei se funciona, porque o tempo tem que estar seco, né? Se estiver chovendo, eles acabam com o tratamento de esgoto, então acho que até porque o afluente seria muito grande e as estações realmente não são projetadas para isso. A estação normalmente... existe uma discussão antiga sobre o uso da mesma rede para coletar esgoto e águas pluviais. Se elas forem bem, digamos, seladas, né, não existe assim um grande problema, mas o problema está na hora de tratar. Que na hora de tratar você tem que tratar tudo. Águas pluviais, tá? Que águas pluviais não a gente nunca sabe a quantidade, né? Uma coisa é uma chuvazinha de inverno, outra coisa é uma chuva forte de verão, né? Então, por princípio lógico, né, o tratamento de esgoto deveria receber uma rede de coletores só de esgoto, né, para eles poderem ter condições de tratar. Isso que você está falando é um problema sério. Você pega, por exemplo, o mês de janeiro, às vezes chove o mês inteiro, quer dizer, a estação fica fechada o mês inteiro, a gente pagando o mês inteiro um tratamento que a gente não está. Aqui a gente não sabe, né, se ele está pagando o tratamento, mas a coleta certamente está. Com certeza. Eles vão falar, mas nós estamos tirando o esgoto da casa dele, mas estão jogando dentro do rio, não é esse o propósito, né? Não, e pelo tempo, né, Modesto, já tem um tempo... a concessão é de 1999, são 22 anos. E você, se fizer um pedacinho a cada ano, acho que a gente vai entendendo que a situação vai melhorando. Agora, deixar e ficar, aí passa um vídeo desse, você... Modesto, na época da Agenda 21, eu fiz palestra em vários lugares do Brasil. E a gente sempre levava a ideia que a gente tinha a distribuição em 98% da cidade, a coleta de lixo em 98% da cidade. Só exemplo bom que a gente levava. Então, você acaba vendo agora, depois de 10 anos passados, que a coisa parou naquele momento lá e ficou. Era para ter 6 estações de tratamento de esgoto. Tem 2 e... nós vamos gastar 100 milhões em a construção de uma, outra... Mas isso nós já estamos no mês 7, você acha que em 2021 vai dar tempo de fazer uma estação de tratamento? Vai passar mais um ano, aí vai passar o outro... A prefeitura, infelizmente, não cobra, ou vai cobrar. O governo passado foi uma negação, uma tristeza. Eu acho que foi
passagem de um prefeito pela cidade foi a gestão passada. Então a gente, infelizmente, tem essas coisas que deixa a água, tá funcionando, tá indo bem. Então é muito difícil. É complicado. Eu entendo que a gente era para estar bem mais avançado, sim. Tá? Porque não se paga pouca água e a gente sabe que o número de unidades residenciais em Friburgo são muito grandes. Nós temos algumas cobranças que eu considero absurdas, né? Você tem um ponto comercial com uma torneirinha e um vaso sanitário, paga-se uma nota, só porque é um ponto comercial. Isso não é uma forma justa. Isso aí é a prefeitura e a Câmara Municipal que são responsáveis por isso, que isso tem a ver. Mas está no contrato. Contrato, quando ele tem causas, digamos, inviáveis ou abusivas, se muda. Tá? A gente vai falar no final do programa um pouco sobre esses entes, que aí eu boto no mesmo balaio prefeitura, Câmara Municipal e até o Ministério Público, que tem hora que está procurando o tanque na praça, devia estar procurando era tratamento de esgoto. Tá, mas não está. Mas a gente tem uma outra questão, Paulo, que também é complicada, né? É a caixa do nosso rio, né? Vamos falar... Eu vou pedir ao Marconinho para mostrar que mostra bem a caixa do rio, Marconinho, eu não sei, esse aí. Isso é uma foto, né? Isso é foto, mas é vídeo mesmo. Esse é vídeo também. Qual a intenção que você fez quando você mostrou? Que parece até que você está andando por um local onde tem um riachinho correndo, né? Mas é a caixa do rio. É a caixa do rio toda e, se você perceber, tem essa flora aí aquática, né? Que ela está crescendo porque ela consegue bastante nutriente da água para poder crescer. Então o rio tá feio, você passa no centro da cidade e vê um rio assim. É lógico que a gente teria que ter alguém para tomar conta desse rio, para ir pelo menos tentando melhorar o andamento da água, porque você vê que todo lugar ela tá fechada com essa vegetação aquática. Então isso é feio até para o turista que vem ali no centro da cidade. Ele passa na avenida, passa naquela ponte de pedestre e vê que isso está assim. Então e ele está assim, se você entrar na Roberto Silveira, você vai ver que tem ilhas lá. Ali eu li no Jornal do Conselheiro, né, o Jorge Carvalho, na coluna dele, um tempo atrás, ele escreveu, e tem ilhas ali dentro, parece que dá para plantar até fazer uma plantação ali dentro. Esse rio está com um problema sério, né? Ele está muito assoreado. Ele está com muito assoreado. A caixa dele... qual é o problema do assoreamento do rio? Quer dizer, você diminui a capacidade volumétrica dele. Isso. Tá? Assoreamento é o que é? Assoreamento é a terra que é carregada pela chuva, né, que vai para o leito do rio e tem que sofrer desassoreamento. Isso. A gente tem que tomar conta também exatamente da mata ciliar, que está mais para cima. Isso. Tanto do Rio Cônego como do Santo Antônio, porque o do Santo Antônio até ela é mais segura, a mata ciliar do Santo Antônio. Agora o do Cônego tem muita construção próxima à beira do rio, tem muita coisa próximo da beira do rio. Então a mata ciliar praticamente já era. Então, ali desce muita quantidade de... Carrega muito material para dentro do rio. Exatamente. Então, esse rio ali agora, você lembra que essa tubulação da água de Nova Friburgo, ela ficava fora da água. Até para você ver se está vazando alguma coisa. Isso, e você hoje não vê mais Não vê, tá. Ela já está coberta, em muitos locais, está coberta pelo leito do rio. Ou seja, a caixa do rio, né? Ela diminuiu. Exatamente. Isso precisa o quê? Isso precisa um trabalho de desassoreamento, né? Isso. A prefeitura não faz,
Quer dizer, a obrigação legal disso está com o INEA, né? Isso. O INEA trabalhou nesse Rio Limpo no Córrego Dantas. Que é o projeto chamado Rio Limpo, né? O projeto Rio Limpo que trabalhou no Córrego Dantas. Mas ela fez a dragagem, que é até mais cara, mas não foi o desassoreamento, foi a dragagem que ela definiu mais a largura do mudou a rio. caixa do rio, né? Isso. Muda em tamanho, muda em direção. Isso. Então ali eles fizeram um trabalho que já tinha que ter sido feito há algum tempo. E no início do ano eles fizeram um trabalho lá, acho que 2 ou 3 meses de trabalho. Então deu jeito. Mas dali para aqui para o centro, a gente precisa ter uma patrulha aí da prefeitura, ou junto com o INEA, um time de pessoas que pelo menos dê aquela coisa de tirar essas plantas aquáticas, fazer uma limpeza de vez em quando em algum lugar, ou vamos fazer da Ponte Branca até o clube de xadrez. Nem que seja aos poucos. Não precisa fazer esse material tem que ser retirado mesmo. Tem que ser retirado. E existe tecnologia hoje que não é tão complicado assim. Tem que ser removido para algum lugar? Tem, claro. Claro, esse material tem que ser retirado da caixa do rio. Com certeza. Se for deixando, vai subindo. E cada vez que ele vai subindo, ele vai diminuindo a capacidade de quê? De escoamento da água. Aí vai sendo mais fácil você ter inundação, que é diferente, né? Aquilo que acontece lá na praça, por exemplo, aquilo é alagamento. Você vê que a caixa do rio está lá embaixo e a praça está... Ali é uma questão de você não conseguir jogar dentro do rio a água da chuva, né? É uma questão de drenagem, né? Mas do jeito que a caixa está subindo, dá um bocadinho você vai ter problema de inundação mesmo. Se você lembrar que nesses vídeos que a gente conseguiu fazer, quase todas as saídas de águas pluviais e a coleta do esgoto, ela está já nivelada com a água do rio. Se tiver mais algum assoreamento, ela vai fechar a saída. E vai para onde essa água? E garanto a você que já tem locais que a seção, né, a capacidade de escoamento já está prejudicada. Por quê? Exatamente. Porque a água já subiu um nível, quer dizer, a questão de conta simples, né? Que é igual a VA, né? Quantidade de água é volume, né? Vezes área, vazão vezes área. Exatamente. Então é uma conta simples de fazer. Ou seja, tem que ser feito. Isso é um trabalho que a prefeitura tem que fazer junto ao governo do estado. O governador Cláudio Castro está aí querendo reeleição, né? Já que ele pegou o mandato aí do Witzel. E uma das coisas que o prefeito Johnny Maio tem que cobrar, e aí também a Câmara dos Vereadores, eu estou falando, nós temos muitos vereadores aí que começaram o mandato, e muitos vereadores assanhados demais aí em certas coisas que não são úteis, em outras não estão sendo. Todos os vereadores têm ligação com deputados. Tem que cobrar a ação do governo do estado para melhorar as condições do nosso rio. Isso que você está falando é uma grande verdade. Se continuar assim, dá um bocadinho, as saídas de água pluviais vão ficar bloqueadas. Você imagina se continuar subindo a caixa do rio desse jeito. Porque ali perto da Ponte Branca, agora recente, eles que eu digo, deve ter sido a Águas de Nova Friburgo, que fez eles tiraram um pouco do fundo do rio e jogaram para o canto junto à parede do rio. Então, ali eles fizeram, mas, quer dizer, coisa pontual, coisa que poderia ter sido feita outra movimentação de terra, outra coisa que pudesse melhorar, mas não. Marcolinho, eu comi o Bosca, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região.
Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Marconinho, vamos direto para aquelas fotos sobre lixo. Vamos falar agora do cidadão que não cumpre os seus direitos de cidadania. Ou seja, as porcarias que nós fazemos. Quando eu falo nós, é população. Eu sei que grande parte da população não faz. Mas tem uma parcela que é bem porcalhona, apesar que eu duvido que porco goste de sujeira, né? Ele fica na selva, às vezes suja. É isso aí, por exemplo, olha só. Isso aí está dentro do rio. Junto com o tronco lá, coletor de esgoto. Junto com o tronco, coletor de esgoto. Aí entre o tronco e a beirinha do rio que ficou cheia de terra, ficou preso isso aí quando o rio estava com um nível mais alto. Então ele foi capturando essas garrafas e você sabe que essas garrafas vão para o oceano e lá vão durar centenas de anos, né? Pode tocar mais. Esse é vídeo ou é foto? Isso aí é exemplo. Isso é um sofá, né? Não, isso aí é uma cadeira. É uma cadeira, né? Olha só onde é que está uma cadeira dentro do rio, minha gente. Isso é triste. É triste, né? Isso é o exemplo da falta de educação extrema. Um camarada que faz um negócio desse, uma mulher, um homem, não importa quem seja. Eu não posso chamar de porcalhão porque não é porco. Isso é mal educado mesmo. Isso é falta de... Sem educação nenhuma. Sem educação nenhuma. Eu queria saber se um infeliz desse joga... Por que não joga, deixa essa porcaria na sala dele lá, joga dentro do rio? Pode mostrar outra. Olha só, isso aí acho que é um colchão, né? É, o colchão. Olha só, um colchão dentro do rio. Isso é o fim da picada. Um perto do outro. Eu tirei foto de um. Foi mais ou menos da onde isso aí? É ali perto da Campesina. Perto da Campesina, né? Rio Santo Antônio. Mostra uma foto aí, que essa foi eu que tirei. Isso aí. Vocês estão vendo isso aí? Isso aí fica na beira do rio. Essa foto eu tirei esses dias ali na antiga linha Via Férrea, né? Entre o bairro Ipu e a Ponte da Saudade. Eu caminho por ali. Vocês vão ver, isso é entulho. Você joga um saquinho de entulho e as pessoas vão jogando. Isso está na beira do rio. O que vai acontecer se não for tirado? Quando chover, chuva forte, vai para dentro do rio. Tá? E a situação é que, é o que você falou, a pessoa joga um saquinho ali de entulho, aí vem outro e vê que você vai quando você vê... Tá cheio. Falta de educação braba mesmo. Tá cheio, tá cheio. Eu fico me perguntando o que leva um infeliz a jogar a fazer isso. Você quer fazer uma obra? Se você não tem dinheiro para pagar uma caçamba, que não é tão caro assim, não começa a obra, não inventa. Quem faz obra porque tem que botar lá no orçamento dele. Onde eu moro, por exemplo, eu tenho um vizinho que está fazendo uma obra. Ele contratou caçamba, já saíram várias caçambas da casa dele. Ele não está sujando nada. Ele está fazendo o quê? O que um cidadão educado e consciente faz. A gente tem que entender que o lixo que nós produzimos é responsabilidade nossa. E nesse ponto os orientais dão um ótimo exemplo, né? Muita gente fica imaginando que Tóquio é limpa porque tem um monte de gari ou tem um monte de lixeiro. Não tem uma coisa nem outra. O japonês é consciente, tanto é que até hoje impacta aquela imagem deles após um jogo no Maracanã da seleção japonesa. Todo mundo... Os japoneses, antes de saírem, se juntaram lixo, sai todo mundo com a sacolinha, né? Exatamente. Será que é tão difícil ser educado? Não. Jogar um sofá, a cadeira no rio... Às vezes não foi, ele não jogou, às vezes ele jogou na beirada do rio e calculou para dentro do rio. Foi aquele exemplo do entulho. Exatamente. Mas também tem um outro sentido aí que a gente pode falar numa outra oportunidade, é que, por exemplo, a empresa, a EBMA, ela teria que ter um disque coleta de lixo, que você tem um armário velho que você está quebrado, está todo ruim, você não pode doar, você não pode vender, você não pode fazer nada.
você não sabe, você liga para lá, não tem como pegar ou não pode pegar, o caminhão de lixo não pega porque não tem como botar dentro do caminhão de lixo, mas teria que ter um Mas eu entendo que deveria ser cobrado ao cidadão. Né? Então, eu acho que tem essas coisas que a gente também tem que pensar. Pode melhorar, mas tem que ser cobrado. Eu não vejo, por exemplo, o camarada quer jogar um colchão fora, ele que pague para... Eu entendo, acho até que você está falando algo correto. A empresa a IBMA deveria ter um setor que permitisse que ela cobrasse por viagem, como faz os caçambeiros, né? Você quer jogar um não precisa fora? ser nada tão brabo para o cara pagar, mas pelo menos para ter aquela... Você faz um roteiro, né? Então, por exemplo, você quer botar um sofá, você liga dia tal ou não fazer esse roteiro. Mas não pode simplesmente o cidadão jogar dentro do rio, ou jogar na beira do rio. Isso não pode, né? Assim como eu mandei uma foto para você de uma outra oportunidade, que tinha dois sacos de rolo de tecido, cheio de tecido, resto de tecido jogado dentro do rio. Foi também outro absurdo. Então, é o tipo da coisa. A EBMA não faz a coleta do resto de confecção. Então, o cara tem que jogar em algum lugar. Aí joga na frente de casa, passa um engraçadinho e joga dentro do rio. Mas ele tem que arranjar um jeito. Aí tem que a prefeitura tem e o cidadão tem. O lixo é nosso. Exatamente. Nós produzimos, temos que arranjar uma solução. Nós estamos nos últimos 5 minutos, vamos falar de uma coisa agora, nós não falamos até agora e tem que falar. Por fim, mas não menos importante, vamos falar da atuação dos poderes públicos. Prefeitura na condição de poder concedente e inclusive por obrigação de exigir o contrato. Câmara Municipal, por exemplo, a Prefeitura não podia estar deixando esse esgoto in natura, que você já falou que está lá há vários meses no mesmo local, né? A Prefeitura já é para ter agido. E não adianta vir com esse papo. Eu escrevi há pouco tempo para o Jornal de Conselheiro sobre isso e o editor do jornal, Luiz Antônio Dias, recebeu uma resposta da Prefeitura dizendo que notificou a empresa. Tem que notificar não, esse negócio de dizer que multou, isso é pouca coisa. Multa, o camarada não paga multa, fica por isso mesmo. Outra questão, a própria Câmara Municipal. Você não vê a Câmara Municipal, ela se envolve às vezes em assunto que não tem a ver e não olha essas coisas aí. Será que algum vereador não está vendo esse esgoto assim? E por fim, o Ministério Público, que se invoca em todos os assuntos de pouca importância às vezes e não vê essas coisas. A Câmara, eu acho que tem uma turma que trabalha exatamente com lixo, com a água, com o esgoto, essa coisa toda. Mas a gente não sabe o que eles estão fazendo. Isso aí eu pelo menos não tenho... E para mim, se estão fazendo alguma coisa, é um segredo do Estado, né? Não tem notícia. Mas é aquela história. A internet hoje está aí para você colocar o que você quer. Então, se você trabalha tomando conta de um grupo de vereadores que tomam conta do tratamento de esgoto, da distribuição de água, da coleta de lixo, você tem que divulgar isso. Você como, jornalista, você como trabalha numa TV, tem um programa, você tem que saber isso para você chegar e falar, está acontecendo assim, assado, está fazendo, está acontecendo. A gente não está sabendo assim. E a Prefeitura também deixa acontecer. Bom, com relação à Prefeitura, a EBMA, eu tive conversando com algumas pessoas da Prefeitura que até estão em cima da Águas de Nova Friburgo, até com alguns resultados positivos, que eles já tiveram alguns resultados financeiros grandes. Com relação a, por exemplo, o imóvel que a EBMA aluga... aluga, né? Aluga, não tem correção de aluguel há 6 anos. Então, eles corrigiram o aluguel. Isso aí é brincadeira, né? Mas a gente vai fazer o quê? E o poder público também tem que se mexer. O governo passado... O governo passado, infelizmente, foi um rio que passou pela nossa vida e passou infelizmente, mal, né? A gente só tem que falar que foi o pior governo que teve e a gente tem que torcer para... não foi um governo feliz. E a gente torce para que o Johnny Michael agora seja
seja feliz para, poxa, tomar conta daquilo que Friburgo... A gente que nasceu e vive na cidade, a gente gosta da cidade, a gente gosta de ver a cidade na boa. Então, se você não pode ver isso, fica difícil. A gente está querendo ver o nosso rio. Será que ainda falta muito para que o nosso rio se torne limpos, como foram no passado distante? Bem, nós estamos chegando ao final. Estamos no minuto 59. Agradeço a Fátima pela presença. Espero que depois você... se puder dar um 7, a gente agradece, tá? Marconinho, obrigado. Tem cervejinha hoje, Marconinho? Opa, hoje ele vai tomar a cervejinha dele. Paulo, certo. Seu minuto para sua despedida. Obrigado por você ter vindo. Bom, Modesto, o que eu tenho para falar é que, como todo mundo brinca comigo, eu sou apaixonado por Nova Friburgo. Então a gente quer ver o melhor da cidade. Então eu sempre estou trabalhando em prol de alguma coisa que me faça feliz e que eu possa trazer felicidade para alguém. Né? Então isso aí é um jeito que eu tive de poder, a gente, nesse momento de pandemia, que está tão difícil para tudo, né? Então a gente ter alguma coisa para dar uma ideia à prefeitura, dar uma ideia para a Câmara dos Vereadores, dar uma ideia para o Estado mesmo, o INEA, né? Que nós temos o INEA aqui. Então são entes que a gente precisa que eles estejam pensando também em Friburgo, né? Isso aí eu acho que é o mais importante. Então eu, como sou apaixonado por Friburgo, eu sou suspeito para falar e gostaria de ver o Rio, como você disse, o hino de Friburgo fala, né? Então a gente tem que ver o Rio passar bem bonito, né? Sob o olhar do Cruzeiro e do Sul, né? Exatamente. Então a gente desliza sereno sob o olhar do Sul. Cruzeiro do Sul. E para deslizar sereno tem que ser limpo, né? Exatamente. Paulo, obrigado. Essa frase que eu vou deixar aqui hoje para vocês, eu tenho certeza que quem assiste o Pensando, assiste porque gosta da cidade. Senão ele não assistiria. Então ela não serve para vocês, mas serve para vocês cobrarem desses porcalhões que jogam no sofá dentro do rio, jogam cadeira dentro do rio e outras coisas, né? Diz o seguinte, quem disse essa frase, isso é frase manjada de internet, o nome dele é Luiz Deves, é um técnico em meio ambiente. Ele disse o seguinte: já pensou se você tivesse que comer e beber na qualidade conforme você contribui para o saneamento básico? Já pensou se você tivesse que comer e beber na qualidade conforme você contribui para o saneamento básico? Quem joga as coisas dentro do rio, já imaginou? Você comeria alguma coisa saída desse rio? Se você empesteia esse rio? Não, né? Então, pessoa consciente, cidadã, não faz isso. Eu estou falando, eu não gosto de que use o porco como exemplo, porque eu duvido que o porco corre daquela porcaria e a carne de porco é muito gostosa, então não pode ser considerado como mau exemplo. Isso é coisa de mal educado, é duro falar, mas de idiota mesmo, né? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.